a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, essa que é a questão da caridade. Não é simplesmente o óbolo da viúva, o dinheiro que você distribui, o mantimento que socorre à fome, o cobertor ou o agasalho que protege do frio, não é? O leite ou o enxovalzinho para as crianças, que são todos, do ponto de vista de quem recebe, é uma maravilha. Mas não é somente isso. É muito mais o abraço, é muito mais o sentido de nos sentirmos irmãos de fato, independentemente da religião, sem fronteiras de separatividade, sem guerras ideológicas, sem muros de separação, sem perguntar à pessoa se ela professa a fé A, B ou C, sem perguntar à pessoa qual é a filosofia de vida dela ou qual é o partido político dela. Isso não interessa no campo da fraternidade, não interessa no campo da solidariedade. O que interessa é que todos nós somos irmãos uns dos outros, filhos de um mesmo Pai, independentemente da nossa cultura, da nossa posição social, da nossa instrução, do nosso sexo, da nossa orientação sexual, da nossa idade, independente do país onde nascemos, nós todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, somos seres humanos. Não existem cores de pele, não existem vestimentas, paramentos, não existem fórmulas exteriores que possam nos separar, no aspecto de que todos somos iguais uns perante os outros, na qualidade de filhos do Pai. Vejam bem que Jesus, ao orar, ao ensinar os seus discípulos a orar, o que ele diz na primeira frase? Pai nosso que estais no céu. Então, vejam, é Pai de todos, é Pai nosso, é Pai dele, Jesus, mas é Pai meu também, é Pai do Frederico, é Pai da Barjude, é Pai, né, da Virgínia, de todos. É Pai nosso, não importa quem somos, é Pai nosso. Então, é esse que é o sentido maior que nos irmana e que nos faz também extrapolar os limites da nossa família, os limites da nossa cidade, do nosso estado, da nossa pátria, para compreendermos que somos todos uma única humanidade. E o Chico vai mais além no programa Pinga Fogo, quando ele fala assim, nós vamos compreender, inclusive, que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal. Então, vejam bem, a coisa é muito mais ampla do que a gente possa supor. Agora, agora voltando na caridade prática do dia a dia, né? Alguns ditos de Chico Xavier eu guardei na minha memória e não esqueço jamais, porque eles são como que um norte mesmo na minha vida e na vida daqueles que o conheceram. Um deles, que eu acho fantástico, é quando ele diz assim, eu aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo sendo eu mesmo. Isso aí é uma caridade diferente, não é a caridade material, mas é a caridade de respeitar as diferenças, não é? Ele aceitar as pessoas como elas são, diferentes dele,
tendo outros pensamentos, outras ideologias, outras filosofias de vida, outras religiões, mas continuar com o direito de ser quem ele é. Quer dizer, o fato de você aceitar o outro como ele é, não significa que você vai se violentar em função do outro. Então, é um respeito muito profundo em relação à questão da caridade no sentido de respeito pelas diferenças, de respeito pelas individualidades alheias, e que, justamente por serem diferentes de nós, têm direito de pensar e de sentir diferente de nós. Isso não nos faz menos irmãos, não nos faz menos próximos. Nós podemos até não ter, vamos dizer assim, o amor que teríamos ou que temos com aqueles que são próximos do nosso coração, mas nós temos a obrigação de respeitá-los. Outra forma de caridade que a gente observou o Chico praticar é esta que ele resume nesta frase: tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a alegria é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Ele contava isso para a gente, né? Que às vezes ele estava triste, ele estava quase deprimido lá no canto dele, na casa dele. Mas ele se lembrava do povo que estava esperando por ele, né? Tanto na caridade material, que ele fazia todo sábado, às 14h15, na época que eu conheci, na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Antes dessa Vila do Pássaro Preto, era a sombra de um abacateiro no campo, né? E ele se lembrava que eles estavam lá esperando por ele para receber um benefício, uma cesta básica, um cobertor, um brinquedo para as crianças, um dinheirinho que ele distribuía, que pessoas amigas de Niterói lhe davam para distribuir. Ou então aquela outra caridade maior ainda, que era aquela que ele dava ao receber as mensagens dos entes queridos que haviam partido, né? Filhos, filhas, esposos, esposas, para os seus familiares, e as pessoas iam até ele aflitas, sofridas, algumas delas tinham perdido por acidente de automóvel, a família inteira, 3, 4 pessoas de uma vez. Você imagina a dor dessas pessoas. E eu durante 20 anos eu convivi com isso, era devastador, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele recebia a mensagem, e o espírito comunicante, numa mensagem de 100, 120, 140 páginas, dava tantos detalhes de identificação que as famílias saíam saltitantes de alegria, né? Porque tinham tido a notícia do ente querido no além, a realidade que a vida continuava depois da morte do corpo físico. Quer dizer, era um novo paradigma na vida dessas pessoas, e, diga-se de passagem, 90% delas nem eram espíritas. E, no entanto, o Chico dava essa alegria para elas, né? E talvez, pensando nisso, ele saía do seu mundo íntimo, da sua tristeza, da sua solidão na sua casa, e ia na direção do povo para distribuir essa alegria.